Olá pessoal, você que tem marcenaria, você está vendendo móveis ou vendendo a sua paz, né? Tem muito colega aqui dono de marcenaria, né, que muitas vezes aceita um projeto só para não perder o cliente, só para não perder o cliente, mesmo sabendo que aquilo vai dar dor de cabeça. Então, por exemplo, aqui na cidade a gente vê, tem colegas que têm marcenaria que muitas vezes aceitam um projeto, achando que vai ter lucro, e mesmo sabendo que aquilo vai dar dor de cabeça, tá? Então a pergunta de hoje é essa, né? Você está vendendo móveis ou está vendendo a sua paz, né? Existe uma diferença muito grande de você vender um produto e ser remunerado adequadamente, ou você só vender um produto para a marcenaria não ficar parada, para a marcenaria não ficar ociosa. Então existe uma grande diferença nisso. O que acontece é que, pelo que eu vejo, né, os alunos que atuam com a gente, né, e até aqui na cidade, de colegas que têm marcenaria, é que isso tem um processo errado, né? Ela não tem gestão da marcenaria, ela consequentemente precifica mal, muitas vezes ela entra numa negociação de preço para manter a marcenaria ali ativa, e na verdade está comprometendo o seu sossego, comprometendo a paz e até comprometendo até também a existência da marcenaria. Então tem muito marceneiro que vive assim, apagando incêndio, né? Correria, retrabalho, venda mal feita, cansaço, estresse. Então tem uma grande diferença entre você ser um empresário de marcenaria, né, e ter negócios bons. A gente sempre fala, né, que você tem que dividir isso em três partes, né? Vender bem, produzir bem e entregar bem. São essas três coisas que você tem que estar sempre atento, tá? Então, às vezes as pessoas trabalham, né, num nível de estresse muito alto, nem sempre o volume de trabalho significa mais dinheiro no bolso, nem sempre. A gente vê aqui, igual tem colegas aí que tem marcenaria, muitas vezes eu vejo que tem marcenaria que fatura 30 mil por mês e outra fatura 15. E às vezes aquele marceneiro que fatura 15 por mês, ele tem um lucro, um resultado financeiro melhor, né, do que o que fatura 30. E qual é o segredo disso, né? Onde que está, o que faz com que a marcenaria que fatura mais, muitas vezes ela não tem um lucro tão bom quanto a marcenaria que fatura menos? Geralmente está ligado à área comercial, tá? E também à gestão da marcenaria. Quando a gente fala de área comercial, a gente está falando ali de venda, tá? De atendimento ao cliente, venda, parcerias. Então, quando a gente fala de venda na marcenaria, não é só assinar o documento e pagar a entrada e botar o dinheiro no caixa. Não é somente isso, né? A gente, quando fala da área comercial, a gente está falando de quê? De atendimento, captação de clientes, parcerias, atendimento, né? O momento da montagem na casa do cliente, o fechamento, né? O pós-venda, se você tem na sua marcenaria implantado ou não. Então, essa divisão ela é dessa forma, né? Uma outra área comercial caminha, né, com tudo isso embaixo no guarda-chuva. Não adianta você ser bom somente ali no atendimento técnico, mas você não tem argumentação, não tem conhecimento técnico para fazer o cliente comprar o seu produto. Se você não tem conhecimento técnico ou você não tem uma boa argumentação para fazer o cliente pagar pelo que você merece, você compromete o lucro da marcenaria. Então, por exemplo, tem marceneiro, né, que tem 20 anos de experiência, 30 anos e muitas vezes tem um excelente produto, ok? Tem um excelente produto. Mas muitas vezes você não consegue materializar aquilo em faturamento para a marcenaria. Por que você não consegue? Porque a pessoa não tem muitas vezes a habilidade da venda. Não tem habilidade da venda. Ela não tem habilidade da venda. Então não adianta você muitas vezes ser um marceneiro com muitos anos de experiência se você não tem ali a habilidade de venda. E também não adianta, claro, você também ter um bom vendedor na marcenaria e você não ter o conhecimento técnico, você não ter um bom produto. Ter um bom produto é obrigação de toda marcenaria, é uma coisa básica. Só que o produto em si, ele é apenas uma parte do processo, uma parte do negócio, né? A gente vê muita marcenaria muito preocupada, e até colega que tem marceneiro, preocupado muito com o acabamento do móvel. Porque o meu móvel é assim, porque o meu marceneiro tem 20 anos de experiência. Cara, isso é o básico, isso é a obrigação. Ter um bom produto é o básico, é o que o cliente espera. O cliente espera já que o seu produto seja bom, que o seu acabamento seja, que vai atender a expectativa dele, né? Ele já espera isso, tá bom? Isso nem sempre é um diferencial, tá? E se é um diferencial, tem que ser comunicado. Para quê? Para que você tenha diferenciais e consiga ali ter boas vendas, né? Outra parte é a questão da gestão.
Então você tem ali a área comercial e você tem a gestão. E, infelizmente, alguns colegas, né, pecam muito ali na parte da gestão. Por quê? Porque é na gestão que você tem ali o raio-x, né, é a espinha do negócio, é onde você enxerga os números, é onde você enxerga a contabilidade, é onde você enxerga as despesas, é onde você está vendo para onde que está indo o dinheiro, quanto que você está ganhando. E isso evita o quê? Isso evita você fechar qualquer tipo de negócio só para manter a marcenaria girando, sem contar o estresse que você vai ter e sem contar o resultado financeiro que você não vai ter. Não vai ter, tá? Então, muitas vezes, é lógico que a marcenaria precisa de movimento. Às vezes, aquele lucro que aquele projeto vai dar não é o ideal. Mas a marcenaria precisa ter movimento. É lógico que a marcenaria não pode ficar parada, né? A gente precisa ter movimento, precisa ter entrada de negócio. No entanto, se você fechar negócio só por fechar, isso compromete, no longo prazo, a existência da marcenaria. Por quê? Porque se você fecha um negócio e você não está tendo a remuneração adequada para você remunerar a sua equipe, pagar o salário das pessoas, para você poder ter lucro realmente, fazer caixa e fazer a marcenaria crescer, tá? Você só está sobrevivendo. É por isso que a gente vê marcenarias com 10, 20 anos e muitas vezes o cara não conseguiu nem trocar a serra esquadrejadeira dele que ele comprou há 15 anos atrás, que ele já comprou usada. Então aqui na minha cidade tem várias que eu conheço, né? Então, ou seja, por quê? Porque as pessoas muitas vezes não têm uma metodologia ali na hora de precificar o cliente. Muitas vezes a pessoa entra numa negociação de desconto. Eu estou falando isso, gente, é com base no que a gente conversa com alunos nossos e com base no que a gente tem no mercado local. Isso pode até variar, mas via de regra, a precificação, a falta de conhecimento, a não busca de conhecimento leva as pessoas a cometerem uma série de erros. Erros que estão ligados geralmente à área comercial e à gestão financeira da empresa. E é por isso que muitas vezes a marcenaria entra naquela bola de neve, num acúmulo de dívidas, né, numa falta de capital e a dificuldade de crescer, a dificuldade de melhorar a estrutura, a dificuldade de comprar um maquinário melhor, de comprar a coladeira automática, de comprar ali uma ferramenta que é fundamental para que você tenha um bom produto. Tem muitas coisas no nosso negócio, na nossa vida, que são urgentes e coisas que são importantes. Tá? Por exemplo, ter um showroom para uma marcenaria é importante? É importante. Mas é urgente? Não, não é urgente. Urgente é você ter uma serra de qualidade, que dê um bom corte. Urgente é você conseguir vender bem, ter um bom atendimento, para que você consiga converter venda e colocar faturamento para dentro. Tá? Isso são coisas urgentes. Então, essa questão de você trabalhar, viver sempre no limite do cansaço, no limite da exaustão, né? Fechando sempre mais negócio para colocar para dentro da marcenaria e não ver o dinheiro aparecer, está muito ligado à falta de conhecimento de administração do negócio, que traduzindo isso seria gestão financeira e área comercial. Então, é o que eu falo, muitas vezes não compensa, não é que não compensa, né? É importante ter um bom marceneiro, experiente e tudo mais, só que você precisa ter o quê? Área comercial bem desenvolvida. Se você não vende bem, não adianta. Você não consegue, às vezes você tem um excelente produto, mas você não consegue comunicar, não consegue fazer com que o cliente enxergue benefício nisso. Eu tive um aluno que foi aluno da nossa turma do curso de gestão para marcenarias, né? Nosso curso Fórmula da Marcenaria Lucrativa, e ele tinha uma marcenaria, tem a marcenaria lá em São Paulo, tá? É uma marcenaria antiga, faturamento aí de quase R$ 500 mil por mês, né? Era uma marcenaria grande, e ele tinha um produto lá, ele fazia todo o acabamento, toda a produção do móvel em meia esquadria, em 45 graus, né? O que aconteceu com esse aluno, com essa marcenaria? Ele tinha um bom produto, só que ele começou a sofrer muito com a concorrência, né, com as marcenarias que fazem os móveis mais modulados, né, o acabamento em 45 graus muitas vezes vai só ali no tamponamento, não é toda a produção que é assim, não é todo móvel que é feito assim. Então ele tem um produto espetacular, de excelente qualidade, com a produção mais lenta, né? E aí ele começou a competir com essas marcenarias, né? Que marcenaria é um negócio que tem pouca barreira de entrada, né? Você consegue abrir marcenaria com mais facilidade do que muitas vezes outro tipo de negócio. O ponto é que ele tinha um produto espetacular, mas o cliente dele não enxergava valor naquilo. Então ele não conseguia ser remunerado de acordo com o valor do produto dele, sabe? Então, ou seja, ele estava num processo de transição de começar a fazer armários assim, sem esse acabamento em 45 e tal, porque o mercado dele tinha mudado, o perfil do cliente dele também tinha mudado,
e hoje em dia ele não conseguia ser remunerado pelo aquele produto que ele sempre trabalhou. Então ele teria que se adaptar. Então, quando você tem, né, bom marceneiro, que é obrigação, ter um bom produto é obrigação, ter habilidade de venda ali é fundamental para o negócio, porque a marcenaria sobrevive de venda, tá? E os problemas, eles surgem geralmente quando você peca na gestão financeira e quando você peca na área comercial. É por isso que a gente vê muita marcenaria, às vezes, trabalhando muito, mas aquilo nem sempre é sinônimo de faturamento, nem sempre é sinônimo de... Pode até ser de faturamento, mas não é sinônimo de lucro, tá? Por quê? Porque se você não cumprir essas etapas de ter uma boa venda, você ter uma boa gestão financeira, às vezes o seu lucro escapa, porque você deixou custos de fora, porque você calculou que o projeto ia durar 3 semanas e durou 4 semanas e meia, né? Você não colocou no orçamento que alguma chapa poderia estragar e você ter que comprar 2 chapas a mais. Então tem uma série de despesas que muitas vezes as pessoas deixam de fora. Tá? E os problemas eles acontecem com muita coisa. Quando você não aceita qualquer coisa para não ficar parado, sabe? Então você começa a vender o seu sossego, começa a vender a sua paz, começa a entrar em pânico ali, geralmente por isso, quando você erra nessas áreas, tá? Então você começa a aceitar qualquer coisa para não ficar parado, você não separa, por exemplo, um tempo para olhar as finanças da marcenaria, para se planejar, para se organizar. Tá? Essa semana eu fiz uma mudança na minha marcenaria lá. A gente tinha uma série de armários, ferramentas e tal acessíveis ali, a gente trancou tudo, colocou tudo em armários e tal, fez meio que, mudou o almoxarifado, né? Para quê? Para que a gente desse organizado no ambiente de trabalho, ficasse o trânsito, né, entre as bancadas de trabalho ficasse melhor, o acesso a determinadas ferramentas com mais controle, um controle maior de estoque. Então, ou seja, isso requer o quê? Isso requer você parar e organizar, nem que seja o seu galpão, nem que seja o seu barracão, tá? Então, por exemplo, marcenaria que cobra sem saber qual é o custo real. Então, tem uma série de coisas, cara, que tiram a paz do empreendedor, tiram a paz do dono da marcenaria, sabe? É excesso de trabalho, mas porém sem o lucro adequado. Não tira um tempo para se organizar. Cobra por um projeto sem saber os custos reais do projeto, ok? Às vezes você tem problema de gente na marcenaria, né? Você não contrata pessoas que realmente vai resolver o seu problema, né? Que vai realmente te ajudar, que vai realmente entrar para somar e fazer com que a marcenaria realmente comece, né, a crescer, né? Pelo menos em estrutura, em equipe, sabe? E quais são as consequências, né, de você viver nesse ciclo assim, sabe? Nesse ciclo de cansaço, de vender a sua paz, de vender o seu sossego, de aceitar qualquer serviço para não ficar parado. Quais são as consequências, né? Você não tem tempo para se planejar, é uma consequência. Você não é remunerado, né, de acordo com o que você merece, com o lucro ideal que você precisa ter para fazer a marcenaria crescer e ter caixa. Aliás, ela precisa vender, ter lucro, para que o lucro gere caixa e esse caixa gere o crescimento da marcenaria. Você não tem tempo para se organizar em relação à parte financeira, né? Quando você vive bitolado ali na produção, só no corre-corre do dia a dia, você não olha a parte financeira da marcenaria, né? Você não sabe quanto está sobrando no caixa, muitas vezes você não sabe quanto você faturou no mês passado, quantos orçamentos você fez no mês passado, sabe? Tem muita marcenaria que tem dificuldade disso. E foi justamente esses assuntos que a gente abordou essa semana nas aulas, na semana do caos ao lucro da marcenaria. A gente fez 3 lives, 3 aulas gratuitas, tá? A primeira foi segunda, a segunda foi na quarta, a terceira foi hoje já, que está liberada. Essas aulas vão ficar no ar somente até domingo agora, tá? Até depois de amanhã. Quem quiser assistir, a gente falou lá sobre Prolabore, fluxo de caixa, ensinando a precificar corretamente de acordo com os custos da marcenaria. A gente falou lá sobre atendimento ao cliente, uma série de erros, né, que muito marceneiro comete e que acaba fazendo com que a marcenaria não tenha lucro, né? Então, para ajudar, a gente fez essas 3 aulas, 3 lives gratuitas. Quem quiser assistir, ainda está disponível. O link está na nossa bio aí, vai no nosso perfil, clica lá, tem um link, você consegue acessar e assistir as 3 aulas. É de graça, mas só vai ficar aberta só até domingo, tá? Então é isso, gente. Aos poucos, cara, as pessoas vão se tornando escravo do próprio negócio, né? Escravo do próprio negócio, né? Se você não tem
Tem um ditado que diz, quem não senta na mesa vira cardápio. Então, se você não controla, cara, você é controlado. Né? Você vira escravo do negócio, você vira escravo daquela correria do dia a dia, daquela correria que a marcenaria provoca, se você não tem ali gestão da produção, cronograma de projeto, do que está para ser entregue. Se você não tem controle financeiro para saber realmente se a sua precificação está ok ou não, se você não tem ali gestão para saber se você está tendo lucro realmente no seu negócio, ou qual o tamanho desse lucro, né? Será que eu estou tendo lucro? Qual é o meu lucro? Quanto eu faturei nos meses anteriores? Essas informações são importantes para você ter uma base ali, para você ver para onde que a sua canoa está indo, para onde que o seu barco está indo, né? É por isso que as pessoas falam muito sobre ficar só na produção, sobre só ficar no operacional, né? Fala-se muito disso. Por quê? Porque quando você muitas vezes enxerga a sua marcenaria, muitas vezes só como um negócio para você ganhar um dinheiro, ganhar dinheiro, cara, o dinheiro é consequência, o dinheiro vai acontecer. Vai acontecer quando? Quando você tiver um bom produto, quando você tiver uma boa venda, quando você souber precificar corretamente, o dinheiro aparece. Agora, se você não para aprender uma forma de precificar, se você não para olhar os seus custos, eu já tive alunos nossos aqui, que entrou nas nossas turmas de curso, né, que falava, cara, eu nunca imaginei que eu gastava tanto com isso. Ou nunca imaginei que eu estivesse tendo prejuízo nesse orçamento que eu fiz. Por quê? Porque a primeira vez que o dono da marcenaria parou para olhar o financeiro dele foi quando ele entrou no nosso curso. Foi a primeira vez que ele parou para olhar realmente para o negócio dele. Sabe? E aí ele começou a enxergar as despesas que ele tinha. Ah, Lídia, eu fiz um projeto lá em outra cidade, cara, eu gastei de alimentação, de estadia, de gasolina, foi absurdo. Eu não coloquei isso no meu orçamento, sabe? Mas só consegui enxergar isso porque parou para olhar. Né? Se você não para olhar, você não consegue enxergar para onde que o seu negócio está indo, para onde que a marcenaria está indo. É por isso que muitas vezes você vende muito, vende, e ali no final do mês não tem dinheiro. Por que eu não tenho dinheiro? Cara, eu vendi pra caramba, trabalhei um mês inteiro na marcenaria, cortando, produzindo, né, montando, fazendo acontecer, e aí olha para o caixa agora, ó, hoje é dia 27, né? Agora, virada do mês, o cara olha para a conta, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Porque muitas vezes é aquela desorganização financeira só. Foi isso que a gente falou nas aulas gratuitas lá das lives que eu falei agora há pouco, né? O cara não tem um prolabore definido, ou seja, ele não tem salário, ele pega tudo que está na conta da marcenaria e põe no bolso. Cara, não é assim que funciona. Segunda coisa, você não tem um fluxo de caixa, não acompanha as despesas da marcenaria, não acompanha as contas da marcenaria, não sabe o que entra, o que sai, quanto gastou de MDF, de puxador, na loja A, na loja B, quanto foi de alimentação, lanche na padaria, gasolina, frete e tal, não controla isso, tá? E aí um grande outro problema que as pessoas cometem, que é misturar as contas. As contas pessoais estão todas misturadas nas contas da empresa. E aí você não consegue saber realmente para onde que está indo o dinheiro da marcenaria, sabe? E aí você mistura tudo. E aí você já tem, e aí por isso que você entra no caos. E aí como está faltando dinheiro, qual é a solução? Vender mais. Vender mais. Vai vender a que custo, né? Vender o seu sossego, vender a sua paz, porque você vai querer vender mais, tentando tapar um buraco, que a marcenaria, né, que você acha que a marcenaria está dando, só que na verdade o problema não é a marcenaria, o problema é a falta de gestão do negócio, que a marcenaria está dando resultado, só que como você não tem gestão financeira do negócio, você não sabe para onde o dinheiro está indo, você não está acompanhando. Então qual é a solução óbvia para isso? É eu vender mais. Então se eu vender mais, eu faturo mais, e eu tenho lucro, eu tenho resultado. Cara, na verdade não é. Quando você vender mais dessa forma, só vai aumentar o buraco que você está. Só vai aumentar o volume de dívidas da marcenaria, sabe? É isso que vai acontecer. Se você não parar para analisar para onde que está indo o dinheiro dos seus clientes, dos projetos que você está vendendo, a única coisa que você vai aumentar é o tamanho do buraco que você está entrando, sabe? Porque o problema, muitas vezes, ele pode não estar na venda. Ele pode não estar na precificação. E ele pode estar, sim, na gestão do dinheiro. Na gestão do dinheiro. Ou, claro, eventualmente o problema pode estar na precificação. Você pode estar fazendo um orçamento errado, está tendo prejuízo, o prejuízo é pequeno, mas ele vai se acumulando, e aí você acha que se vender mais resolve o problema, quando na verdade não é isso que vai resolver o problema. O que vai resolver é você parar,
e olhar a marcenaria como empresário e não como marceneiro. É a virada de chave, é a mudança de mentalidade que a gente falou na live agora da semana passada com a Sheila, né? Sheila Blasques lá, que deu uma consultoria para nós. E essa live está gravada, está no Instagram aqui. Quem quiser assistir é muito bacana, que é a questão da mudança de mentalidade. Você tem marcenaria, você não é mais marceneiro, você é empresário. E aí quando você parar realmente para agir como empresário é dono, né? Empresário pensa, empresário olha, analisa números, vê o resultado, vê quanto está gastando, não é assim? Quando você parar para olhar a marcenaria realmente como empresário, aí você vai ver que o buraco é muito grande. E o problema não é vender mais, o problema é resolver e arrumar a casa. E para isso tem que fazer o quê? Buscar conhecimento, tem que parar, tem que se organizar, tem que planejar, tem que ver para onde está indo o dinheiro, tem que ver por que não está sobrando dinheiro, sabe? E aí, para complementar, só para lembrar mais uma vez, essa semana a gente fez a semana do caos ao lucro na marcenaria. A gente fez 3 aulas, tá? Online gratuitas. A gente falou sobre Prolabore, fluxo de caixa, falamos sobre precificação por centro de custo, formação de preço, não precificar material vezes 2, vezes 3, tá? Metro quadrado. A gente falou para precificar de acordo com os custos que a marcenaria tem. Essas aulas estão liberadas, são gratuitas, tá? Elas vão ficar acessíveis somente até domingo. Quem quiser assistir essas aulas, é só clicar no perfil nosso aí, na nossa bio tem um link, você clica lá e assiste essas aulas gratuitas, tá? Principalmente, cara, eu recomendo demais, ó, a primeira e a segunda aula e a terceira são muito importantes. Por quê? Porque a primeira mostra os erros que muitos donos de marcenarias cometem e que fazem com que eles não tenham lucro na marcenaria e entrem nesse caos financeiro. A segunda aula a gente falou como evitar esses erros, tá? E a terceira aula a gente falou também sobre ferramentas e falamos sobre outros assuntos também, justamente que colocam muito dono de marcenaria nessa dificuldade financeira. Então, é um assunto muito bacana que para quem está aí vendendo e não está tendo lucro, não tem dinheiro em caixa, deveria assistir porque vai abrir uma luz gigante na sua cabeça aí para você poder enxergar um pouco mais onde que você está errando e o que você pode evitar de erros, né, acessando esse conhecimento. Então, é de graça, tá lá. Mas só vai ficar liberado somente até domingo, tá? Então ainda dá tempo para assistir, é só clicar no nosso perfil lá, na nossa live, no nosso perfil tem um link, você clica lá e assiste essas 3 aulas, elas foram live, né, na segunda, hoje e também quarta-feira, e agora só até domingo para quem quiser assistir, quem perdeu as lives, pode ver até domingo ainda, tá bom? Mas gente, só para voltar aqui para o assunto, cara, gestão de marcenaria, cara, não, tá até a frase, tá até aqui, tá? Gestão de marcenaria não é luxo, é o caminho para você vender mais, né, sem vender sua paz junto, tá? O que significa isso? Significa o seguinte, que se você tem gestão da marcenaria, gente, gestão de empresa não se faz no papel, tá? Não se faz com papel e caneta num caderno, não é notando ali, vendi 10 mil para fulano, 5 para ciclano, não é assim que funciona. Você tem uma ferramenta, você tem um computador, você sentar aqui. E a nossa gestão aqui, né, a gente faz ela em torno de 10 a 15 minutos por dia. 10 minutos, eu consigo digitar aqui tudo que eu comprei, tudo que eu vendi, se entrou pagamento de cliente, se saiu pagamentos, né? Se eu adiantei um vale para um ajudante, para um funcionário, se eu paguei comissão a alguém. 10 minutinhos eu consigo fazer essa gestão. E aí no final do mês agora eu consigo olhar e ver quanto eu faturei, para onde foi o dinheiro, quanto eu gastei, né, quanto eu gastei de gasolina, alimentação, transporte, enfim, compra de material. Consigo enxergar tudo. Isso é gestão, cara. Se você anota isso no papel, ou mistura suas contas da marcenaria com contas pessoais, ou não tem um Prolabore, ou não tem fluxo de caixa, ou você não sabe quanto fatura por mês, você realmente precisa correr atrás, mudar o cenário da marcenaria para que você não comprometa o seu sossego e não venda a sua paz por qualquer preço, por qualquer projeto, qualquer negócio, que muitas vezes não vai te dar o resultado que você espera. Você sabe que vai ter dificuldade, sabe que aquilo vai dar problema e você mesmo assim fecha, só para não ficar com a marcenaria parada. É lógico que a marcenaria não pode ficar parada, mas, cara, você não pode trabalhar para alguém, fazer um projeto para alguém e não ser remunerado adequadamente, para que você realmente tenha resultado financeiro, que a gente precisa ser remunerado de acordo. Não pode, né? E muitas vezes as pessoas não têm gestão da marcenaria, ou seja, não conhecem as despesas da marcenaria. Então, se você não conhece a despesa, o que você faz errado? Você faz orçamento errado. Por quê? Porque o orçamento tem que conter o quê? As despesas que você tem na marcenaria, para que você consiga pagar através da venda. Então, se você não tem gestão,
todo o orçamento que você fizer, ele sai errado desde o momento que você passa para o cliente. Se você não conhece as despesas da marcenaria, os custos que você tem, se você não conhece, todo o orçamento que você faz, ele vai errado. Ele já sai errado de casa, tá? Já sai errado. Por quê? Porque é um orçamento que não tá considerando, talvez, a parcela da serra que você comprou, não está considerando, às vezes, o frete que você vai pagar, não está considerando, muitas vezes, a afiação de serra que você vai mandar fazer, sabe? Não está considerando o almoço da equipe que vai trabalhar lá naquele lugar. Então, igual a gente está com 2 projetos sendo executados em outras cidades. Então, eu tenho lá despesa de gasolina, alimentação, tem lanche, tem uma série de coisas que estão embutidas ali, que foram necessárias para que a gente pudesse fechar o negócio, mas estão lá na despesa do cliente, está lá no orçamento dele, aquilo está pago. Mas se não tiver pago, e se o projeto demorar 1 semana a mais, 2 semanas a mais? Né? Se não tiver lá dentro, quem que vai pagar essa conta? Vai sair do lucro do projeto. E pode ser que o projeto acabe não dando lucro. Então, se você não tem gestão das despesas da marcenaria, todo o orçamento que você faz está errado, ou pelo menos está precificado de forma errada. Por quê? Porque se você não considerou todas as despesas, né, e mais o lucro, mais o resultado que você quer ter para crescer, aquele faturamento não vai trazer o crescimento que você espera, não vai sobrar o dinheiro na sua conta para você pagar suas contas, né, e fazer caixa e proporcionar o crescimento. Então, a frase é, cara, não venda o seu sossego ou não venda a sua paz, né, por qualquer preço. Não venda. Trabalhe em cima de números, em cima de gestão do negócio. Se você não tem gestão, precisa urgentemente buscar conhecimento e eu recomendo que você assista as nossas 3 aulas que estão liberadas aí no nosso perfil. É só ir no nosso perfil, clicar na bio, lá na bio tem um link. Se você quiser aprender mais sobre fluxo de caixa, gestão para marcenaria, como precificar corretamente, sobre como definir um prolabore e tantos outros passos que você tem que ter, né, para poder realmente desenvolver a gestão do seu negócio, assiste essas aulas, está lá online, elas são online, são gratuitas, tá? É só clicar no nosso perfil, clicar no link lá que você vai conseguir assistir. E essas aulas estarão liberadas somente até domingo agora, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Um colega aqui falou sobre marceneiro, precisando de marceneiro, o Danielzinho, no momento não, tá? Renato participando aí, top, valeu. Gente, a live, o tema de hoje era esse, cara. Gestão não é luxo, gestão da marcenaria não é luxo, tá? Mas sim o caminho para você vender mais e vender de forma correta, tá bom? Tem muito marceneiro bom aí passando sufoco financeiro porque muitas vezes não está vendendo o produto dele pelo preço adequado. Cara, e se isso está acontecendo contigo, você precisa urgentemente corrigir o rumo desse barco, parar, analisar, se organizar e mudar o curso, senão o buraco do negócio só vai aumentar. Esse buraco financeiro só vai aumentar e, consequentemente, a gente sabe aí qual é o resultado, para onde que isso leva, tá bom? Então, obrigado pela companhia aí. Quem acompanhou a live até agora, valeu. Obrigado aí, tá? E quem quiser assistir as aulas, só estão liberadas até domingo, tá bom? Dá uma olhadinha lá para você não perder essa oportunidade de adquirir mais conhecimento em gestão para marcenarias. É de graça, é online. O link tá na nossa bio aí, é só clicar lá e assistir, tá bom? Um abraço aí, vamos descansar que a galera aí vai trabalhar amanhã ainda aí. Tamo junto. Valeu, gente. Boa noite.